Olá a todos, meu nome é Mariana Duarte, estou aqui com as minhas colegas Andrea Nascimento, Maria Carolina e Maria Fernandes. Bem-vindos ao Cuidar ao Vivo, o nosso podcast do projeto Cuidar é Viver. Hoje vamos falar sobre o cancro geriátrico e sobre o nosso projeto. Pela falta de informação sobre o tema, achamos importante discutir mais e divulgar esse conhecimento com a nossa reportagem. Este que é um tema importante, sendo que foram registados em 2022 69.567 casos de cancro e dessas pessoas 28,8% tinham mais de 65 anos. Sendo que a nível de mortes, em cada 10 pessoas que morreram, 7,8, ou seja, quase 8, eram pessoas com mais de 65 anos. Vamos começar a debater os resultados que tivemos. Pronto, aqui a começar pelas entrevistas que tivemos aqui duas entrevistas, uma com a Dona Maria Azevedo e outra com a Dona Gracinda Duarte. A Dona Maria Azevedo foi uma pessoa que aos 66 anos descobriu que tinha cancro nos pulmões e depois esteve aqui um ano em tratamentos e ficou curada, por enquanto. A Gracinda Duarte teve um pai que teve o diagnóstico de cancro no osso, que também teve cerca de 2 meses em tratamentos e hoje em dia está curado depois de ter sido retirado o cancro e colocado uma prótese no lugar do osso. Aqui os temas que nós falámos durante a entrevista e que achámos mais relevantes. Houve uma certa situação com os médicos não falarem demais dos possíveis tratamentos. A Dona Maria fez bastantes tratamentos, mas não foi falado sobre, por exemplo, questões de quimioterapia ou radioterapia, no tempo em que ela esteve a fazer os tratamentos. O que é que acham aqui sobre esta situação? Se acham que talvez tivesse de ser uma possibilidade aberta? Alguns médicos, tendo em conta a idade dos pacientes e as condições anteriores da sua saúde e de vida, nem veem a quimioterapia ou radiografia como uma hipótese de tratamento, porque iria estar a piorar a qualidade de vida do paciente. E muitos pacientes também afirmam que não querem esse tipo de tratamento porque têm o medo de morrer por causa da quimioterapia e de estarem tão fracos que acaba por ser isso. Mas não acham que os devem leva. ser apresentadas todas as Devem opções? sempre ser Porque, apresentadas. apesar de poderem ser hipóteses muito reduzidas, continuam a ser hipóteses e continuam Exato. a existir assim. milagres. É assim, nós temos a situação que esta questão da falta de quimioterapia ou radioterapia aconteceu nos dois casos. Nem o pai da Dona Gracinda foi tratado com quimioterapia, ele foi diretamente operado, nem a Maria Azevedo foi posta essa possibilidade. Também pode ser aqui por questões, nestes casos, em específicos, claro, por a falta de necessidade, ou seja, o tratamento podia ter um estágio, como eram os estágios iniciais. Não havia necessidade de algo Sim, tão abrasivo. Exato. A Dona Gracinda referiu mesmo como o cancro do pai dela no osso não tinha espalhado, bastou a cirurgia porque era só remover Não há aquela parte. necessidade. Exato. Sim. Mas porque os próprios médicos não interferem de uma forma direta no tratamento, apesar de serem mais de idade, não há necessidade da quimio. Eu senti, e com a fala da Dona Gracinda, que os médicos também não se importaram tanto em ajudar ou então informar o paciente do tratamento, de que é necessário fazer o tratamento. Sim, eu acho que devem pelo menos deixar o paciente saber todos os tratamentos possíveis, mesmo que seja no início e não haja necessidade imediata. Dar alternativas. Dar alternativas. Terem noção de todos os tratamentos que podem ser feitos. Porque eu acho que também, de certa forma, os doentes começam a criar vários cenários possíveis na cabeça deles e isso acaba por afetar negativamente. É um medo, é uma questão de que eles já têm uma idade avançada, eles já sabem que mais dia, menos dia, né? Entre aspas, pode-lhes acontecer alguma coisa. E vindo esta questão, então, acho que é um bocado a perda de esperança que existe. Sim. E talvez exista esta questão de, se for morrer que seja com dignidade, que não seja acamado. Tal como a Dona Maria Azevedo mencionou que se o cancro voltasse, não iria fazer quimioterapia porque preferia viver como está o resto dos dias. Mas vocês acham que nesse contexto a gente pode culpar alguém, seja do lado do tratamento? Não, acho que não. Acho que os médicos também tentam ter sensibilidade e eu espero claramente que eles tenham... Esperamos que seja esse o caso. Exato. Que os médicos estejam a fazer isso com empatia, que eles analisem a pessoa e tenham noção e claramente estejam a ver pelo melhor do paciente, do género, eu não estou a apresentar este caso
para não preocupar, porque se formos honestos, uma pessoa que já recebe a notícia que tem um cancro, já é mau, e recebe depois a notícia, há a possibilidade de ter que fazer quimioterapia, já sabe logo que é ainda pior. Então acho que também talvez seja por isso, sabendo que há outras maneiras de tratar sem envolver a quimioterapia e a radioterapia, eles optam por nem a mencionar para não alarmar, talvez. E claramente, da parte das pessoas que o têm, uma pessoa nunca quer ter que passar por isto. Não é mais duro teres que enfrentar a realidade de que o teu fim está próximo do que enfrentar as outras possibilidades que possas ter. Por mais duras que elas possam ser. Pois. Acho que é complicado. Verdade, sim. Mas é um pouco do que a Maria... Ser médico não é fácil. Yeah. Eles têm de ter Por isso é que a noção eu acho que- de como agir. Acho que nessas situações eles têm que ser o mais diretos possíveis e abordarem tudo o que está em cima da mesa. Não é só, como eles já são com uma idade mais avançada, não vamos apresentar essas possibilidades porque provavelmente eles vão recusar. Não, são possibilidades, são esperanças de vida, não é mesmo? Podemos aqui então passar também, em sequência, acho que é um bom tópico para passarmos, a questão da não aceitação do diagnóstico. As pessoas não aceitarem aqui bem, que acho que lá está uma das coisas que às vezes também faz com que as pessoas nem queiram ouvir falar da quimioterapia. E por ser pessoas mais maduras, mais 60, realmente é muito mais difícil analisar aquilo, é morrer com dignidade. Então, a gente vê que há mesmo uma falta de querer fazer o tratamento. Eles preferem não... Muitos deles ficam debilitados, mais do Não, que eles já são. Exato, é esse o pormenor. Nesse contexto, a gente sentiu que a dona Gracinda teve... o que ela nos mostrou, na verdade, é que as pessoas ao redor sofrem mais pela não aceitação do enfermo Bastante. do que o enfermo em si. Não que ele não esteja sofrendo porque Claro. mas por não poder fazer nada pela pessoa. Então, ficas mesmo à mercê de ter que aceitar a decisão do outro. Sim. Então, acho que o sofrimento ele é muito mais prolongado, é mais doloroso, porque você não quer Bastante. que a pessoa que venha a falecer não, por falta de Não, nunca tratamento. queremos. Nunca queremos. E sentimos muito isso com a dona Gracinda, de tentar remediar, mas sofrer igual ou até pior do que o próprio enfermo. Pronto, aqui a nível então de um próximo tópico. Temos aqui a falta de informação antigamente. O caso da Maria Azevedo, ela comenta que começou a fumar aos 11 anos de idade e que esta terá sido a consequência desta atitude. E uma das coisas que ela... Que era uma brincadeira. Exato, foi uma brincadeira com o primo mais velho. E ela fumar aos 11 comentou, anos. nós questionámos então a situação, se ela tinha noção da causa, de que isto daria num cancro. Sim. E ela própria comentou que na altura não faziam ideia, Nos anos não 60 tinham não havia esta tanta informação. noção Era hype. sequer. Acho que isso continua até às gerações de hoje. Sim. Mas, entretanto, as pessoas que hoje em dia têm estes mais de 65, quando elas eram mais novas, ou seja, da nossa idade para baixo, elas não tinham estas informações. Por isso, Os maços de tabaco não vinham com Exato. os desenhos. Mesmo que hoje em dia os maços de tabaco tenham essa informação toda e mostrem as situações catastróficas que podem acontecer, mesmo assim nós continuamos a fazer isso e continuam a... Sim. Tipo, é como se não influenciasse Mas aqui nada. já nós estamos numa questão de É conta e muitas risco. pessoas. Sim, bastante. Aqui nós já- Olham para o maço de tabaco. Ok. E Parece tiram que já um não te cigarro. reparas na imagem, é que É natural. Já não já escandaliza. estás habituado, o teu cérebro já nem sequer associa que é um perigo. Mas eu acho que isso também se dá pela falta de... Eu acho que isso também entra muito num contexto social. O tabaco ele entra muito como resolução de problemas. Então, a longo prazo, as pessoas não pensam, né? Às vezes Sim. elas estão numa inércia de uma vida que apetece fumar, apetece desestressar. Então, Um dos comentários da Dona Maria foi exatamente esse, que durante, por exemplo, a gestação ela passava muito stress, ao ponto que a obstetra dela teve que deixá-la fumar um pouco. Porque senão a não nossa ia... entendeu um pouco, né? Mas Porque senão o parto não ia acontecer, o que é... a forma dela relaxar, isso entra mais ainda no outro contexto. Para ela relaxar, ela precisou daquele momento mesmo que pudesse arriscar a saúde. Tanto A gente ela vê aqui quanto os os fetos. níveis de problemática. E é uma questão que esta falta de informação que acontecia antigamente, vê-se que mesmo hoje em dia, quando nós estávamos a falar, muitos jovens continuam a fumar, mesmo sabendo o mal que faz,
esta falta de informação que existia antigamente, às vezes ainda existe hoje em dia. E por isso a necessidade... Dependendo de onde... Exato, em do nosso sítios que não meio, são tão- todo o nosso contexto, claramente. E às vezes é exatamente a necessidade de explorar isto e dar estas informações para as pessoas poderem ter esta noção. Sim. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa, passamos para o próximo. Passamos para o próximo, pronto. Temos aqui, voltando então para a Dona Gracinda, foi comentado durante a entrevista que o pai dela sentiu muito aqui a humilhação e o medo de perder a independência depois do cancro. Exato. Bem, a humilhação e o medo da independência provavelmente, acredito eu, que seja um dos pontos mais importantes para um enfermo, por depender do outro numa idade onde você já tem uma autonomia de uma vida inteira, não é fácil. E lidar com as dores, para além da dependência, porque você sente dor, acho que é a parte mais difícil. Acho que é aí que a chave muda do talvez eu não quero fazer o tratamento, talvez eu não quero ter que depender do outro. Quando na verdade isso não é de uma certa forma um trabalho, você está tentando salvar uma vida. Mas eu percebo e entendo, eu acho que dentro do tratamento do cancro deveria ter mesmo um acompanhamento psicológico, porque não são adolescentes, não são jovens, são pessoas mais velhas. Para eles é mau. Exatamente. Assim. Que já tem uma autonomia na vida. Então, será que isso não cabe na frustração de depender do outro? Acho que aqui é bom ressaltar que exatamente é uma das coisas que a Liga Portuguesa contra o Cancro tenta fazer pelas pessoas que descobrem este diagnóstico, é dar aqui o apoio psicológico que muitos deles se recusam a ter ou não têm como ter. Pois. E às vezes é essencial e faz parte aqui de um dos direitos deles e de uma das possibilidades que eles têm, e muitos deles não sabem, nem sequer têm noção que podem precisar disto. E pode ser o que faz a diferença. Eu entro numa dúvida, numa reflexão, que as pessoas mais velhas hoje, né, as pessoas mais maduras, 60, maduras, elas também já não vêm de uma época tão antiga assim, pra gente dizer que eles não querem fazer o tratamento psicológico, isso é um fato, não querem depender do outro. Muitos deles não aceitam porque para eles isto mas eles não são de uma geração tão antiga ainda assim, olha, já é um bocado, porque na altura deles psicologia não... para eles não existia estas temáticas. Hoje em dia, se fores alguém com 60 ou 65 mais e disseres tens problema, ver um psicólogo podia ajudar-me. Psicólogo não, eu não sou maluco. Exato. É logo... Eu consigo resolver sozinho. É logo. A resposta é eu não sou maluco. Os psicólogos ainda são vistos como só os malucos que precisam de psicólogo. Eu não sou maluco, eu só tenho uma doença, não preciso... Será que então eles não... Desculpa. Será que então eles não interligam que o tratamento, que o cancro, ele não é exatamente só uma doença, mas que também é algo que vai vir de dentro como doença, mas como mentalidade? Será que vem muito também da mentalidade da pessoa, claramente. E também, não fazem de certa forma, aquilo que eles estão a passar fisicamente impacta aquilo que eles impactam o mental deles, porque isso vai destruindo. Sim, sem dúvida. Exato. E a gente está interligando dor com tratamento. Então, é a dor com tratamento. Que é muito que também dói. É muito desgastante. E também o que estão a passar é cancro. Só para dar uma contextualização, uma pessoa quando desmaia, só desmaiar, parte do cérebro vai abaixo. E quanto mais uma pessoa desmaiar, o cérebro vai deteriorando. Então, cancro vai fazer muito pior ao cérebro de alguém. Seja que tipo de cancro seja. E aos órgãos e tudo. Exato. E além das drogas que eles tomam. Porque isso também deve claro que precisam de ajuda. Muita gente consegue até se curar do cancro e sobreviver para continuar a vida mais longa, mas muitos deles têm que continuar a tomar medicação para prevenir que o cancro volte. Claro. Nós, por exemplo, quando estamos constipados ou com uma gripe, já ficamos num estado de debilitado e ficamos a depender de outras pessoas. Então agora numa doença assim tão... ainda mais avançados ou o que quer que seja. Por exemplo, no exemplo do pai da Dona Gracinda, eu lembro-me que ela referiu que
o pai não suportava depender das outras pessoas. Não, Por exemplo, Eu ia pontuar isso. Ele, Eu ia pontuar. por exemplo, fisioterapia, ele teve que desistir da fisioterapia Porque porque- não conseguia. Sim, eu ouvi. porque para ele aquilo era super doloroso ter que depender das outras pessoas e se calhar ter que chorar de dor ou, por exemplo, das emoções que estavam Porque lá. lá está, Também há muito no isso, momento. não querem dar a parte Exato, fraca. vem dessa geração em que a emoção é algo que possa E acho acontecer. que aí entra aquilo da parte psicológica e da necessidade de acompanhamento, porque Uhum. ele está a ser acompanhado fisicamente para curar o cancro, mas depois tudo o resto que ele fica a sentir é deixado de Queda lado, completamente porque isso depois perdido. vai impactar. E depois mesmo que o cancro Sim, desapareça, sim. a parte mental fica lá. E muitas vezes a Os parte problemas. mental também influencia com que eles deixem de lado o tratamento, porque Sim. no caso do pai da Dona Gracinda, ele deixou de fazer o tratamento. Por causa da parte mental. E foi interessante ver a entrevista da Dona Gracinda de acompanhar a emoção dela, a parte psicológica dela, relacionada à parte psicológica do enfermo. A forma como ela foi contando a história e entristecendo, de saber que ela não podia fazer por ele e como emocionalmente aquilo também afetava. Não a doença em si, mas as escolhas dele, de não querer ser dependente. Então a gente viu que aquilo foi Também. mesmo algo psicológico que envolveu a família inteira. Não foi só para ele, entre o foi medo de desgastante para perder, E todos. depois a Dá. família inteira fica mal psicologicamente, porque Sim. não pode fazer nada Ainda para por cima, eles que cuidavam realmente dele, Exato. estiveram a morar com ele para Exato. ele se recuperar, então é muito complicado. Porque eu acho que mexe com aquele sentido do dia após dia. O que eu vou fazer naquele lugar? Como eu vou lidar? Isso me impactou de ver ela falando e como ela tentava todos os dias ali lidar da melhor forma, mas emocionalmente a gente viu o esgotamento. A gente vê que ela estava extremamente esgotada e com certeza isso deve ter ocorrido com a família inteira. Os familiares dos pacientes Exato. também E merecem ver um psicólogo e Acho que tratar a parte dentro mental. do tratamento seria muito importante, porque é quem cuida da pessoa. Abranger para Todo, a família direta. exatamente. Pelo... E até eles saberem lidar quando tiver as crises do não quero mais fazer, como aconteceu, e a família da Dona Gracinda não conseguiu intermediar e fazer nada, porque ele aceitou, ele fez uma escolha e acabou. E todo mundo ficou ali emocionalmente, ficou triste, ninguém sabia o que fazer. Então, aquilo afetou de uma forma mais com medo. Então, se calhar, eu acho que a terapia, os tratamentos psicológicos aqui poderiam entrar como uma forma de ajuda também para o enfermo e para os familiares. Pronto, vamos então aqui o nosso outro tema, a questão aqui do cancro ser uma doença que não necessariamente a pessoa vai sentir dor. Ou seja, tivemos o caso da Dona Maria com o cancro dela, que não foi propriamente dor, ela começou a ter rouquidões e problemas com a asma, e o caso do senhor, do pai da Dona Gracinda, que teve imensas dores e foi isso que o fez descobrir que tinha um cancro, ir para o hospital cheio de dores numa anca e acabar por descobrir que essa dor estava a ser causada por um tumor. Acho que já todas ouvimos falar disto, muitas de nós até já devem ter ouvido a frase de o cancro não se anuncia, É silencioso. é silencioso. Acho que é aqui uma questão que também às vezes deve ser abordada, da preocupação das pessoas fazerem exames mais regularmente para estar sempre... Os médicos realmente avisam que devemos fazer check-ups anualmente, caso aconteça alguma coisa, porque lá está. Podemos Mas aí ter a gente- alguma coisa e não saber porque Sim, não mas temos aí dor. a gente entra... Desculpa, te Não, interromper. claro. Na questão que eu acho que é pública, eu acho que o governo, os médicos falam, mas não há uma Apoio. intervenção direta. Acho que a única intervenção que existe é para mulheres com mais de 50 anos Sim. para o exame para Sim. diagnosticar o cancro da mama. Sim, o cancro da Mas também é no obrigatório. contexto geral, no Brasil. É raro, sim. No Brasil a gente teve essa situação, essa semana, a notícia do rapaz que morreu na fila de espera. Aí, se calhar, se fosse um cancro, como a pessoa podia saber? Porque não é uma intervenção, mas eu acredito, eu acho que isso é em todos os países, porque isso envolve a parte pública, Sim.
não há uma intervenção direta de que a gente precisa. O cancro, ele é uma doença agressiva como qualquer outra. Sim, a dona Gracinda... Muda do dia pra noite a tua vida. A dona Gracinda comentou com vocês na vossa entrevista que ela e a irmã realmente foram fazer o exame na mesma zona que o pai para verificar se tinha um cancro, mas foi porque o médico disse que poderia acontecer. E porque Yeah. ambas também Sentiam a o pai dor. também sentiam dores Nessa zona. Sim. Acho que aqui depois temos o caso da dona Maria, que não foi uma questão de dor. Foi uma questão que ela foi para o hospital porque andava mal da asma e da rouquidão. Descobriram. Um bronquite e... isto está a evoluir um bocadinho... Para outras coisas. Para outras coisas. Não estava à espera. É um bocado assustador pensar que... Acho que aqui a mensagem que fica é mesmo preocupar-nos e ir verificando. A Sim, nossa saúde não é... O que nós podemos temos pensar hábitos. que é só uma dorzinha aqui ou uma constipação pode ser muito mais. Então... Não nos enganarmos por essas conversas de que o cancro é sempre silencioso. Nem sempre vai ser E silencioso. eu acho que é também não desvalorizarmos os sintomas que temos e os pequenos sintomas Pois que não, temos, porque exato, podem ser sim. um alerta para qualquer Exato, coisa. exato. E não deixar as coisas passar, Yeah. porque também com o facto dos exames demorarem muito a ser marcados, as consultas, tudo, acho que é importante nós não descurarmos este tipo de coisas que podem ser mínimas, mas que na verdade podem ser enormes. Num tempo começar. agora pós-Covid, onde muitos sintomas de Covid, como podem ser também sintomas de cancro, eu acho que é importante terem atenção aos sintomas e não pensar só, ok, é uma coisa mínima, não tenho de ir ao médico por causa disto. Acho que acima de tudo é também não nos autodiagnosticarmos. Sim, bastante importante, sim. Com Covid, há sempre podem fazer o teste em casa e verificar. Se for Covid, pronto, trata-se Mas assim. pode haver Se não problemas. for, ir ao médico só Sim. para ter a Porque certeza. nós, acho que um bocadinho toda a gente tem aquela cena de autodiagnosticar. Sim, bastante. Por exemplo, à internet. Primeira coisa, vou ao Google e vejo logo o que é que eu tenho. Isso ajuda a propagar informação que não é correta Exato. ou tipo, a desvalorizarmos os sintomas. Mas às vezes também ajuda, porque às vezes Sim. pode chegar ao médico ou às urgências, seja o que for, e diz, eu tenho estes sintomas, eu vi que podia ser isto, Sim. posso fazer exames específicos para isto. Acho que Não há sempre um para, médico de família. para mudar um Sim. bocado o tema, mas isso já me aconteceu bastantes vezes, Eu em acho que eu vi que podia ser uma coisa, cheguei ao médico e disse, eu acho que tenho isto, posso fazer exames para confirmar, e me disse, não há necessidade. Eu ficaria mais descansada se fizéssemos esses testes. Fizemos e eu tinha razão. Eu tinha a doença que eu tinha visto no Google. Sim. Por isso, às vezes, as pessoas irem ao Google, o que talvez a geração 65 mais não faça, por... Mas às vezes dificuldade. dizer ao neto ou à filha para pesquisar por ele, Exato. acontece. Pode ajudar, pode queria só piorar, tocar num mas ponto pode ajudar. que tu falaste, que é, acham que de certa forma os médicos desvalorizam aquilo que Sim. às vezes nós Eu estava a apresentamos pensar e, nisso de certa também. forma Sim, existe alguma negligência? Pode bastante. acontecer, No sim. alastrar de- Acontece certas bastante com doenças. mulheres, especificamente, e com pessoas de 65 anos ou mais. Eu acho que, lá está, como já estão no fim da vida, dependendo do médico, ou não leva a sério de todo, Ou fica super preocupado e preocupa com o paciente juntos. exato, Yeah. ou é 8 ou 80, não há Mas ali um a meio minha termo. questão é, há psicólogos para tratar médicos? Eu acho que há Eu acho que todos os boa parte médicos deviam ter um psicólogo. Então, acho que aqui o conselho que se fica deste tópico é essencialmente para as pessoas procurarem cuidar-se e estar atentos a tudo o que lhes possa acontecer e ir ao médico quando é preciso e não evitar e não ter medo dos médicos, como a dona Gracinda disse, não gosta sequer de ir ao médico. Eu também não gosto, mas tem de ser. Eu acho E que da parte dos médicos é todos serem... temos, por causa do medo de receber as más Exato. notícias. E da parte dos médicos é serem mais empáticos e ouvirem mais os pacientes. É uma boa. realmente Al- os al- sintomas dos pacientes e É, estarem mesmo Porque às alerta. vezes realmente... Porque às vezes uma alguns simples médicos, descrição pode dar tipo indícios de alguma Sim, coisa que sem possas dúvida. ter. Exato, exato. alguns médicos nota-se que trabalham mesmo só pelo dinheiro e não porque querem Pela ajudar. profissão. Então agora aqui, depois temos falado das entrevistas, acho que outro tópico que devemos abordar, porque é bastante relevante
para a nossa reportagem e que acho que nos trouxe a todas nós informações que nenhuma de nós sabia e que para muitas também foi surpreendentes. A nível aqui da nossa notícia sobre os dados, acho que nenhuma de nós tinha noção da quantidade de pessoas com cancro que realmente existem. Acho que todas nós temos esta ideia que realmente existem várias pessoas com cancro, existem várias dessas pessoas que são mais de 65, mas acho que ver os números torna-se assustador. Vocês disseram no início a questão das estatísticas, que realmente são imensas as pessoas que têm o cancro, e dentro delas serem tantas, ou seja, em 2020 os dados foram que das 69 mil pessoas, e mais não sei quantas, 28% dessas pessoas eram pessoas com mais de 65. E os dados de 2020, em que foi feito o estudo de novos casos, ou seja, 72% da população que foi detectada com novos casos de cancro eram pessoas mais de 60 anos. É um número muito grande e até um bocado alarmante, porque realmente é um valor muito alto e vê-se que realmente é muito importante esta questão do cuidar das pessoas e de estar atento, porque temos sempre uma noção, mas acho que nunca se chega a aproximar sempre da realidade mesmo. Ver os números é um choque. É um caso. E, por exemplo, falo por mim, que acho que uma das coisas mais surpreendentes, assim dizendo, foi a questão de qual é o cancro mais comum em pessoas de mais de 65. Ser o da próstata Ou da mama, sim, que é os que mais ouvimos falar. Então, Os pulmões. Sim. é os que mais Que é ouvimos o que os falar. médicos Sim. falam mais. E no fim das contas, ser o mais... E na televisão também é Também, sempre sim, o que sim. é mais falado em notícias ou E qualquer também por coisa. causa deles serem muito mais velhos e já fumarem há anos, Sim. se calhar isso também ajuda a ter Acho que aqui entra também a questão, porque realmente, depois, afinal, o cancro que mais acontece em pessoas idosas é o coloretal, que é um cancro que, pelo menos eu, não tinha ouvido falar. E a falta Não de tenho informação ideia. das mais velhas, lembrando que elas não estão nas redes sociais e online. Elas precisam de informações dentro dos hospitais, dos consultórios, até mesmo numa entrada de um centro comercial. Elas veem isso, elas não estão ali presente online para saberem o que é o Não. e sequer dos sintomas. Eu acho que se ela retal. Eu acho que elas não sabem. E eu também não quero continuar informando aqui, não. Mas eu acho que nesse contexto é importante a atenção de que as pessoas mais velhas, elas não estão nas redes sociais, elas não vão saber, não adianta entregar QR Code, aplicação, nada que elas não vão saber, elas precisam de informação pessoal, íntima, sabe? Por isso que eu acho E que... às vezes até estes números chocantes para elas Exato, realmente exato. perceberem, terem um choque de realidade às vezes. Como nós tivemos. Sim. Imenso. estarem mais conscientes dos sintomas que os cancros com maior incidência têm. Uhum. Acho que também é importante isso. Exato. É muito importante este tipo de reportagens que nós estamos a produzir, porque é exatamente isto, é que traz uma informação muito mais explícita do que só aqueles flyers e propagandas de tenham cuidado. Então, por exemplo, a questão do nosso fact-checking. Acho que todas nós, por exemplo, dar um dos exemplos que nós temos, a questão do cancro ser hereditário. Todas nós achávamos que isto era uma verdade absoluta. E o que, afinal, não é. Pode acontecer, também... mas muitos deles nem são assim. Perguntam sempre, quando vais ao médico, se há algum sintoma que possa ser cancro, perguntam Há casos na família, então ficas logo com a ideia que, ok, o cancro é hereditário. É hereditário. Sempre. Mas isso a gente pode, isso a gente pode colocar na questão da dona Gracida, que ela teve os sintomas e já rapidamente foi pro Sim, no caso dela, pelo que ela falou, é que realmente é uma coisa muito recorrente na família dela. Ali ela já tem uma cultura de informação de que meu pai está acamado, Ela já está mais sensibilizada para essa questão e se calhar já está mais alerta caso haja sintomas, já vai procurar diretamente um médico. E é uma coisa, porque é uma coisa engraçada, porque teoricamente então esta família faz parte dali dos 5 a 10% de casos em que isto acontece, ser hereditário. Afinal, não são assim tantos os casos em que é hereditário, a maior parte deles é por deformações e mutações que acontecem. E além disso, se fosse hereditário, se fosse só uma questão prendida com a hereditariedade, não havia chamadas de atenção para não fumar ou cuidado com álcool, porque isso também são fatores que contribuem para aumentar o risco de cancro. Outra das temáticas que nós falámos do fact-checking
foi a questão dos idosos, por exemplo, não poderem fazer os tratamentos. Nós estivemos a abordar. Que também era outra que era bastante falso. Entrando na questão, inclusive, que nós falámos, há casos em que realmente não há necessidade, não é que não possam, apenas às vezes não há necessidade de o fazer, porque há tratamentos mais levianos que podem resultar. Sim. E Porque a gente não não tem tem o cancro com a químio e com tratamentos mais abrasivos, mais grossos. Sim, mais associamos agressivos. logo. É. Eu também tive a noção que eram os ok, únicos cancro, que seriam quimioterapia. E a Não operação sabia depois. Não sabia que havia Mas outras opções. muitas vezes consegues retirar, quando não está em estágios muito avançados, consegues retirar o tumor só através de cirurgia e fica... Mas já perceberam que a publicidade também reforça isso? Publicidade, telenovelas, filmes, Sim. sempre reporta A propaganda. E especialmente as telenovelas, que é o que este Yeah. público mais de 65 consome mais. Porque lá estão a dramatizar algo que já é dramático. De uma forma muito fatalista. Sim. E conta e reporta isso de uma forma dolorosa. Então, Não vemos casos em telenovelas de cancros mais levianos, em que bastou uma operação e está resolvido, como foi o caso do pai da Isso Dona Cima. isso não iria dar drama à novela. Não. Mas era desinformação. Mas exatamente. Isso é um ponto que poderia ser falado até dentro das novelas, porque não é necessariamente lidar isso como quase um pré-luto. A telenovela mostra quase como pré-luto. A pessoa já sabe o sintoma, já sabe o resultado do exame, e já basicamente trata aquilo como se fosse uma pré-morte. Isso é uma das coisas que vai outra vez de encontro com outra dos nossos fact-checkings, a questão do cancro ser inevitável à medida do envelhecimento. Não. Pode acontecer que a pessoa viva uma vida saudável, inteira, sem nunca ter sequer suspeitas de. Não é porque a pessoa chegou ali aos 65 anos que, pronto, amanhã o cancro vai me aparecer. Ficam mais predispostos a isso acontecer porque as Sim. células vão se degenerando. Que é normal. E também estão muito mais fragilizados porque têm mais doenças, por exemplo, problemas de tensão, quer que seja. Tal como, por exemplo, no caso do Covid, como foi falado pela Maria há bocado, também foi uma situação em que pessoas idosas estavam mais predispostas a tê-lo. Porque São mais vulneráveis, mas não obrigatoriamente vão ter. Os meus avós, não sei os vossos, mas os meus avós, por exemplo, não tiveram casos de Covid. todas as pessoas que têm um sistema Imunológico. mais fraco estão mais predispostas a ter estas doenças. Por exemplo, os meus pais são 65 mais, não tiveram Covid, nunca foram afetados. Eu tive Covid 4 vezes. Porque o meu sistema é mais fraco. Já foi comparado de uma pessoa de idade mais avançada em certos pontos. Por isso, não tem nada a ver com a idade. Eu acho que a idade não restringe isso, porque qualquer pessoa pode ter uma deformação genética e vir a ter cancro, da mesma forma que adultos 65 mais são uma população mais vulnerável, crianças também são uma população mais vulnerável e bebés. Sim, e pessoas com doenças imunológicas, por exemplo, asma, problemas cardíacos, tudo isto vai influenciar a nossa predisposição para ter ou não este tipo de doenças. Agora, achar que se a pessoa envelheceu vai ter cancro é erróneo e é uma desinformação enorme. Extremamente limitante. E acho que a conclusão que nós chegámos com este trabalho foi exatamente ter esta noção que as pessoas precisam de estar mais informadas e às vezes os números ajudam e pesquisar mais. E também ter segmentos naqueles programas da tarde. A maioria da audiência são as pessoas. Sim, eu acho que por acaso seria uma muito boa ideia. Acho que também é importante alertar para a necessidade de procurar conhecer mais. Porque, por exemplo, como nós estávamos a falar há bocado sobre telenovelas, acabam por ser órgãos que propagam desinformação. Porque mesmo sem querer. Sim, de forma inconsciente, completamente querendo só contar uma história de drama, acabam por fazer com que as pessoas acreditem que é assim que as coisas funcionam. Grande parte da audiência da televisão hoje em dia são pessoas com idades mais avançadas que acabam por olhar para aquilo e... Mas isso sempre foi pessoas com idades pessoas mais velhas assistem e consomem esse conteúdo e se a gente for já estão reformados, não tem nada a fazer. Mas antigamente a audiência também podia ser um pouco mais nova, mas agora com as tecnologias dos mais novos, os mais novos já não querem saber da televisão. Mas eu acho que a falta de informação também gera dinheiro, né? Sim, claro que sim.
Então, você não vai gerar lucro por que informar, sabe? Então, isso também é dever dos órgãos públicos informarem essas pessoas, porque muitas estão morrendo por falta de informação. Sim. Os dados aumentam por falta de informação. Há muitos médicos que também é uma piada entre médicos que não tem piada, mas existe, que é basicamente uma pessoa tem uma doença, já foi ao médico 3 vezes e outro médico me perguntou: então, quantas vezes já foste ao médico? Ainda não estás bom? Não, já fui 3 vezes, tenho outra consulta marcada. Então esse médico não é bom. Porque o que tu tens teria sido tratado numa sessão, ele só está a querer que tu vás lá mais vezes para gastares mais dinheiro. Sim. Lá está. Sim, A pessoa não mais. está informada, continua a ir ao médico a pensar que está a tratar de si própria, quando o médico está só a tentar fazer mais dinheiro. A aproveitar-se. E depois... Principalmente pessoas mais velhas, desculpa. Exato, sim. Porque não vão procurar, não vão Sim. tentar ter a noção do que está a acontecer. Elas- Vão acreditar elas- no médico. Eu sinto que as pessoas mais velhas Está a se colocam... tornar médicos maus. Mas não é Há os dois lados. Mas o meu contexto, agora que eu falar isso, eu sinto que as pessoas mais velhas, elas colocam, pela falta de informação, os médicos como quase como deuses. Sim. Então elas... E o oposto, é sempre 8 ou 80, é como Deus ou é como demónios. Porque a dona Gracinda disse que o pai dela vivia a dizer que o médico tinha feito mal a operação. Ele fez mal a operação. E diz até hoje, pela falta de informação dele. Exato. Eu acho que na cabeça do pai da Ana Gracina, ele ia passar por um processo, além de doloroso da dor, de todo o tratamento. E quando foi retirado, ele ficou meio que... Ok, tá, e agora? O que acontece? Eu continuo com dor. Não é Mas suposto está acontecer alguma coisa É. assim? Aí isso a gente interliga a falta de informação, o excesso da telenovela, que mostra todo aquele drama, já que vai junto com a dependência dele do outro, tipo, se foi assim, se não foi tão abrasivo, então para que eu preciso depender dos outros, para que eu preciso fazer tratamento? Exato. A ignorância, não de personalidade, mas da escassez da informação. Sim. Se fosse mais informativo, direto mesmo, ele lidaria muito melhor com esse pós-tratamento. Acho que uma frase que representa bem esta questão é que uma população mais informada é uma população mais inteligente. Exato. Ou seja, consegue tomar melhores decisões Tem mais consciência. e não ser tão enganada. Sim. Obviamente, E não tão tem facilmente a manipulável. informação. Exato, manipulada, era mais isso que eu queria dizer. Eu queria só acrescentar uma coisa naquilo que vocês estavam a dizer há bocado, que é a importância de às vezes procurarmos segundas opiniões. Ah, sim. Porque às vezes dão-nos só um caminho e existem mais, como estávamos a falar há bocado. E às vezes termos uma opinião de um segundo médico pode abrir as nossas perspectivas ou mudar a nossa mentalidade. Sim, sim, porque sim. cada médico tem a sua abordagem, tipo, o seu método de tratar. Também eu sou muito fã da ideia. Se não gostas da vibe do médico, vê outro. Às vezes pode ser isso. Porque Bem. ele pode não estar com o coração Sim, no tratamento. Porque a gente também tem que humanizar o médico. O médico, ele estudou para estar ali. Ele não é uma pessoa que sabe de tudo e que... E não Às vezes obrigatoriamente Não vai é ser o uma Dr. pessoa- House. E não obrigatoriamente vai ser uma pessoa de bem. Às vezes realmente é uma pessoa que está lá pelo dinheiro apenas e tenta despachar clientes a torto e direito. Lembrando que não é uma temporada. Não é, exato. Não é algo que Gostamos acontece de sempre. médicos. Adoramos eles. Vão aos médicos, consultem-se, Por favor. informem-se. Cuidem-se, pelo amor de Deus, velhos. Pessoas mais 60. Mas, 5, 60 E 5. mas Eu peguei 5 casas na mesma. mas acho que este debate foi importante. Sim. Com Não, certeza. este Até pra trabalho, esta reportagem é importante. E é interessante até pra gente, porque se formos colocar numa tabela aqui, a gente também tava escassa de informação, também não sabia muito. Sim, mas E um E dia agora nós também- seremos os mais 65. Exatamente. Eu ia dizer, Sim, como de reforma. momento podemos ter o cuidado com as pessoas à nossa volta, Exatamente. E um dia nesta somos idade, nós e um dia seremos nós, a precisar deste cuidado. se Deus quiser. Mas isso remete ao nosso tema, ao nosso título, cuidar e viver. Sim. Cuidar. Exato. A gente tá cuidando do outro agora, porque a gente também vai viver isso. E também estamos a cuidar de nós automaticamente. E temos que cuidar de nós Exatamente. mesmos, exatamente. Estamos a cuidar ao vivo. Mas acho que é isso. Acho que isto foi realmente uma boa conclusão. Há que chegarmos à questão de a informação é necessária
e vale a pena pesquisar mais sobre. Sim. Não só vale a pena, como é necessário. Acho que é isso. Sim. Isso. Obrigada por terem Obrigada, assistido. amigas. Obrigada. Amei. E adeus.